Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. É bem difícil me irritar, sou um homem contido e equilibrado, mas quando se trata da minha vida pessoal, não posso garantir nada aqui. O amante da minha esposa veio até mim em um evento, veio até mim e me disse na minha cara que ele realmente gostava da minha esposa, especialmente na cama. Não havia limite para minha raiva. Vá embora, eu te detesto tanto, sua mulher viu. Essas foram as últimas palavras que eu disse para minha esposa, Cindy, a mulher que eu amei por 7 anos antes do nosso breve encontro no tribunal de divórcio, vários meses depois. Mas essa é uma história para outra hora. Nunca imaginei que nosso relacionamento iria acabar assim, parecíamos destinados a ficar juntos para sempre. 7 anos podem não parecer muito, mas parecíamos ser o casal perfeito. Nunca duvidei da lealdade dela, até o momento em que percebi o quão idiota eu tinha sido. Ela traiu descaradamente com um ator enquanto todos nós íamos a uma cerimônia de premiação em Cannes, sul da França. Ela era empregada em uma agência de prestígio que representava atores de primeira linha. Foi lá, entre meus amigos, que o caminho para sua tentação e a ruína do nosso casamento se desdobrou. Por que eles acharam sensato me incluir em sua escapada mediterrânea está além da compreensão. Talvez eles se sentissem no direito de assumir que eu simplesmente concordaria com o que quer que fosse apresentado a mim. Eles estavam enganados, não vou dignificar o indivíduo desprezível que a seduziu e a rotulou como sua conquista. Por que não? Porque certos indivíduos me compensaram generosamente para manter seu segredo, para protegê-lo e para removê-la da minha vida com ganho financeiro como único consolo. Ela renunciou a todas as reivindicações sobre nossos bens compartilhados, presumivelmente compensada pelo próprio canalha ou por seu empregador na agência. Se ela sofrerá consequências não é problema meu, o traidor enganador. Tenho que mencionar esse indivíduo para contar a história, mas vou me referir a ele como Tim. Você conhece algum ator conhecido chamado Tim? Não, eu também não, então é Tim. Minhas desculpas a qualquer Tim menos conhecido que possa se ofender por não ser reconhecido. Meros 5 milhões de dólares oferecidos a mim para assinar um acordo de confidencialidade, junto com me livrar dela e sem qualquer impacto em nossos ativos, pareciam um bom negócio. Claro, havia um preço pessoal, mas ter 5 milhões de razões para ser prático superava isso. Eu já estava financeiramente seguro, mas a perspectiva de uma quantia tão grande, discretamente depositada no exterior, era tentadora demais para deixar passar, especialmente porque eu estava determinado a terminar as coisas com ela, mesmo que isso significasse abrir mão de mais da metade de nossos ativos. Quanto a mim, eu sou Jeff Smithers, e sou um homem muito frustrado, prestes a ficar solteiro, embora eu não soubesse disso ainda no começo desta história, ainda parte de Jeff e Cindy. O que eu desprezo é ser enganado e perceber como fui feito de bobo. Sou o proprietário do meu negócio de consultoria, que tem sido um trabalho de paixão. Ao longo de uma década, eu o construí meticulosamente do zero. Ele está prosperando, financiando a maior parte do estilo de vida meu e de Cindy. Antecipando potenciais desafios, garanti que Cindy assinasse um acordo pré-nupcial, salvaguardando o negócio de ser considerado propriedade comunal em nosso casamento, o que felizmente provou ser sensato, embora ela também tivesse que renunciar a isso. Com uma forte base de clientes e vários contratos em andamento com grandes corporações, meu futuro profissional está seguro. No entanto, a questão está com Cindy, inicialmente cativante. Ela conquistou meu coração inteiramente, e eu acreditava que éramos um casal ideal, mas ela me traiu ao se envolver em infidelidade, talvez atraída pelo fascínio de alguém famoso. Que cenário irritantemente clichê. Cindy era e ainda é deslumbrante. Eu costumava acreditar que a beleza dela era interna e externa, mas é impressionante como o amor pode cegar uma pessoa. Nós dois tínhamos 29 anos, casados por 7 anos depois de namorar por 2.
Ela trabalhava na agência há 8 anos e tinha chegado a uma posição em que estava fortemente envolvida com alguns dos nossos maiores clientes, particularmente Tim. Se eu não estivesse tão profundamente apaixonado e confiante, eu poderia ter notado os sinais de alerta. Quando ela foi informada de que trabalharia com Tim, ela ficou muito feliz. Ela falou sobre se sentir honrada e o descreveu como bonito e genuinamente gentil. Todos esses eram sinais de paixão, mas eu era confiante demais para ver o perigo. Ela foi convidada para acompanhar Tim em uma turnê por redes de TV para promover seu último filme. Embora suas longas ausências, às vezes uma semana aqui, 10 dias ali e até mesmo uma viagem de 18 dias pelas principais capitais europeias, me preocupassem, eu não queria diminuir sua excitação. Fiquei genuinamente feliz por ela. Cindy adorava seu trabalho, especialmente a oportunidade de se misturar com personalidades famosas. Mal sabia eu que meu casamento estava à beira do colapso. Poucos meses depois, ela ainda transbordava com a emoção de suas viagens e a poeira estelar chegando em casa uma noite explodindo com notícias. Jeff, recebi uma notícia incrível hoje. O filme de Tim foi indicado para um prêmio no Festival de Cinema de Cannes, e eu farei parte da comitiva presente. Estou emocionada por estar envolvida, e até estarei na cerimônia de premiação. Minha agência está generosamente fornecendo um orçamento para vestidos de noite para a cerimônia e festas. Sua expressão escureceu um pouco com minha reação contida. Eu acreditava que tinha sido razoável considerando a extensa viagem que ela já havia feito para a turnê de publicidade. Minha resposta foi um simples, ó. Qual é o problema, Jeff? Eu pensei que você ficaria feliz por eu ter conseguido essa oportunidade, ela disse com uma pitada de tristeza, mas nada poderia abalar seu ânimo. Cindy, é que eu senti muito a sua falta durante sua turnê de divulgação. Ficar longe de você por mais de 3 meses, especialmente essas várias semanas, foi difícil, expliquei. Mas entendo que é parte do seu trabalho, e sei o quanto você queria isso. Deixei minhas palavras pairarem no ar antes de continuar. Só espero que você tenha algum tempo para seu marido depois de tudo isso. Cindy pareceu um pouco magoada com meu comentário. Ela parecia querer discutir, mas permaneceu em silêncio. A ausência de qualquer objeção dela inicialmente me fez pensar se havia mais acontecendo do que eu percebi. No entanto, minha suspeita durou pouco, pois ela me surpreendeu no dia seguinte ao me informar que a agência cobriria minhas despesas de viagem como um sinal de agradecimento pelo tempo que eu havia permitido que ela ficasse longe de casa nos últimos meses. Ela mencionou que isso envolveria uma viagem de 2 semanas com todas as despesas cobertas e acomodações de primeira linha, completamente grátis para mim se eu pudesse reservar um tempo longe do meu negócio. Sem hesitar, concordei. Uma viagem de cortesia para a França era uma oportunidade que eu não poderia resistir. Ajustei alguns compromissos, organizei-me para trabalhar remotamente com alguns clientes e fiz os arranjos necessários para liberar minha agenda. Se eu soubesse naquela época o que sei agora, teria ficado em casa de bom grado, mas ainda teria acreditado que tinha uma esposa fiel. Toda nuvem escura tem um lado bom, mesmo que pareça uma situação terrível no momento. E então embarcamos em uma jornada para a França, especificamente para a deslumbrante cidade de Cannes, na Riviera Francesa, situada ao longo da costa de Mônaco e da movimentada cidade de Nice. O festival normalmente acontece em maio e dura 11 ou 12 dias. Fomos acomodados em um luxuoso hotel 5 estrelas com uma suíte com vista para a renomada Plage do Midi, onde atrizes famosas e particularmente bonitas são frequentemente fotografadas tendo como pano de fundo a Baía de Cannes. Eu esperava a participação ativa de Cindy dentro do grupo, alavancando a publicidade ao máximo. Como a integrante feminina mais atraente, ao lado de uma atriz bem conhecida, ela serviria como um apelo ocasional para chamar a atenção nas fotos da imprensa. Enquanto eu tinha trabalho online para cuidar, grande parte do tempo parecia férias enquanto eu me entretinha. Minhas interações com Cindy foram breves, e eu não estava particularmente preocupado. Presumi que sua admiração por Tim, que ela expressou, vinha de estar com uma celebridade, mas, no final das contas, era apenas parte de seu trabalho. Meu momento inicial de preocupação genuína surgiu quando ela voltou para a suíte para se preparar para o que deveria ser uma tarde de sessões de fotos publicitárias na praia.
Basicamente, ela deveria servir como uma adição decorativa aos atores principais. Estávamos lá há 5 dias, e tudo estava ocorrendo normalmente. Quando ela saiu do banheiro, ela estava usando o que eu tenho medo de chamar de roupas. Na verdade, parecia nada mais do que alguns fios de fio dental amarrados uns sobre os outros e mal cobrindo qualquer coisa. A única coisa que a cobria era um pequeno pedaço de pano. Embora o material fosse parcialmente opaco, era óbvio que se molhasse, mostraria tudo o que ela tinha a oferecer. Fiquei surpreso, nunca tinha testemunhado isso antes. O que diabos é isso, Cindy? Você não vai mesmo sair em público vestida assim, vai? Exclamei incrédula. Onde você conseguiu isso? É um presente do Tim. Ele disse que isso faria as fotos da imprensa chiarem. Faz parte do meu trabalho aqui, Jeff, por favor, não exagere, ela respondeu, parecendo um pouco envergonhada, mas sem nenhuma intenção de mudar. Droga, Cindy, não quero que metade da França, muito menos nossos amigos em casa, vejam você com essa roupa. Você parece uma atriz de filme adulto, eu soltei antes de pensar completamente nas minhas palavras. Depois do meu comentário, ela pegou algo com raiva e saiu correndo. Decidi deixá-la sozinha, me concentrei no meu trabalho e pedi um almoço simples para o nosso serviço de quarto. Eu aproveitei o jantar em um pequeno terraço com vista para Mid Beach e por acaso notei Cindy e sua companhia posando alegremente para vários fotógrafos, tanto profissionais quanto amadores. Do nosso terraço, localizado a cerca de 30 metros de nós, tudo o que estava acontecendo lá era claramente visível, mas a vista da minha esposa era mais provocativa. Também era óbvio que ela raramente se afastava de Tim. Observei várias vezes ele envolvendo o braço em volta da cintura dela, o que me deixou desconfortável de testemunhar, embora não fosse necessariamente indicativo de algo inapropriado. Apesar do meu desconforto, continuei a observar enquanto a sessão de fotos terminava com alguns, incluindo Cindy e Tim, indo em direção ao mar, enquanto outros voltavam para o hotel. A distância do aterro até o mar era pequena, o que me permitiu observar facilmente o que estava acontecendo do meu posto de observação. Novamente, nada suspeito era perceptível, mas eventualmente, depois que eles estavam na água, notei que ela estava caminhando de volta pela praia e o braço dele ainda estava em volta da cintura dela o tempo todo. Não fiquei satisfeito com o que observei. Parecia uma reminiscência do que se esperaria de amantes e não atendia aos padrões de um marido leal. Pela primeira vez, senti uma preocupação genuína sobre meu casamento. Meu humor não melhorou quando ela voltou para o quarto depois de mais 45 minutos. Ela parecia completamente inocente, como se não pudesse ser culpada de nada. Franzi a testa e dei de ombros. O que houve? Ela perguntou, parecendo confusa com minha reação. O que houve? Olhei para ela significativamente, meu olhar estava fixo em sua aparência e no que eu havia observado recentemente. Bem, comecei, deixe-me delinear o problema em termos gerais. Primeiro de tudo, seu corpo está claramente exposto para toda a França nisso. Como você quiser chamar. Obviamente, toda a população pode observar a figura da minha esposa como um todo. Então, ela me interrompeu dizendo, não fique tão tenso, Jeff. Esta é a Europa. Ninguém aqui está preocupado com isso. Ninguém se importa. Além disso, pensei que poderia te agradar. Ficamos separados por tanto tempo este ano que decidi usar isto para você. Eu mantive minha opinião. Cindy, Tim comprou isso para você. Use isso para ele, ou na melhor das hipóteses, para o trabalho, não para mim. Além disso, eu vi você e Tim caminhando pela praia. Ele estava te abraçando o tempo todo, te abraçando a ele. E como se isso não bastasse, você voltou para o hotel 45 minutos antes de vir para cá. Onde você estava? Mais uma vez, ela corou com decência antes de responder, o que exatamente você está insinuando, Jeff? Que acusações você está fazendo contra mim? Você entende que isso é puramente profissional, não é? Jeff, estou apenas cumprindo minhas responsabilidades, sim. Tim pode ser atraente, mas é aí que termina. Não há mais nada. Querida, estou focada no meu trabalho. Escolhi segurar minha língua.
Supus que a explicação dela era plausível, mas era evidente que ela tinha passado um tempo considerável com Tim, e o conforto deles um com o outro era óbvio. Ela era excepcionalmente habilidosa em seu trabalho? Ela mencionou a possibilidade de um bônus substancial por sua gestão dos negócios da equipe Tim. Este evento marcou o ápice do projeto do filme. Talvez em um mês, eu me arrependeria de ter duvidado dela. Então, o dia seguinte marcou um momento significativo. Era a noite em que a cerimônia inaugural de premiação do filme dele começou. Eu não estava lá como participante oficial, eu era apenas um figurante, sem nenhum papel ou envolvimento nos eventos principais. Cindy estava deslumbrante em seu vestido glamouroso, e meu coração disparou quando ela partiu para o evento. Eu sabia que havia uma grande probabilidade de ela estar sentada ao lado de Tim, rezei para que meu coração não fosse despedaçado tão cedo. O festival recebeu ampla cobertura na televisão francesa, então não demorou muito para eu confirmar que Cindy não estava apenas sentada ao lado de Tim, mas também parecia estar inclinada em direção a ele. Minhas preocupações só se intensificaram. Tim acabou ganhando um prêmio, e recebi uma mensagem me convidando para a afterparty. Foi aí que tudo foi por água abaixo. Começou bem, com algumas bebidas se transformando em muitas. À medida que a meia-noite se aproximava, alguns começaram a se dispersar, e notei Cindy indo em direção ao banheiro. Para minha surpresa, Tim se aproximou de mim pela primeira vez. Nunca havíamos conversado antes, e eu duvidava que compartilhássemos algo em comum. No entanto, com seu comentário inicial, percebi que tínhamos algo em comum. Dormir com minha esposa. Oi Jeff, você tem uma esposa incrível, você é um cara de sorte, você é muito sortudo. Ela tem sido a única que me ajudou a relaxar nos últimos meses, obrigado, mano. Ele disse. E claramente, ele tinha bebido muito álcool, porque de que outra forma você pode explicar essa brincadeira? Senti um forte desejo de confrontá-lo fisicamente. Sou um cara grande, provavelmente 25 libras mais pesado e 3 polegadas mais alto, e estava fervendo de raiva. No entanto, eu queria ouvir mais sobre isso, então foi com grande dificuldade que consegui perguntar a ele. Interessante, Tim, há quanto tempo vocês estão passando tempo juntos assim? Eu mantive um olhar sóbrio enquanto ele estava obviamente bêbado e aproveitando seus direitos de se gabar. Ah, logo depois que começamos a turnê promocional? Ele se gabou. Tenho certeza de que já estive na cama com ela talvez 30 vezes. Ó cara, você saberia o que ela está fazendo, você obviamente me invejaria. Não tenho certeza se ela tentou isso quando também, e provavelmente não teria tentado se não fosse por mim. Então você ainda me deve. Pelo canto do olho, notei que ela estava se aproximando, mas escolhi não prestar atenção nela, esperando que ela ouvisse o que falaríamos em seguida. Tim não percebeu a presença dela, então me virei para ele. Ok, Tim, obrigado por me dizer que minha esposa é apenas mais uma mulher promíscua. Você não quer se livrar dela? A expressão dela mudou quando ela ouviu minha pergunta, e ela começou a chorar quando ouviu a resposta dele. De jeito nenhum, amigo. Você pode ficar com ela para você, eu posso encontrar uma mulher como sua esposa em qualquer lugar, a qualquer hora. Ela é boa como mulher, mas nada mais. Por que eu estaria interessado em uma mulher como ela? Não, amigo, você é o responsável por ela, mas obrigado por me emprestar seu tempo. Ela é boa para algumas reuniões, mas nada mais. Eu podia ouvi-la soluçando, repetindo, não, 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 não deveria ser assim, quando olhei para ela e balancei a cabeça. Então, voltando-me para Tim, eu disse, bem, eu também não preciso dela, e então eu bati nele uma vez, fazendo-o cair no chão. Pouco depois, a polícia local me algemou e me levou embora. Olhando para trás, notei que Cindy estava ajudando Tim a se levantar, buscando atendimento médico para seu nariz danificado. Que gentil, não afetará sua aparência de forma alguma, o que me convém bem. Como um marido ofendido, acabei dando um soco nele e o derrubando, mas acabei sendo preso. A polícia não podia ter membros do público atacando atores famosos. O problema para mim era que eu não falava francês, mas eles forneceram um intérprete e a polícia me interrogou na presença dele. Isso ocorreu às 9 da manhã, depois que passei uma noite na cela.
Por meio do intérprete, a polícia perguntou sobre o incidente que me levou a agredir um ator famoso. Eu me recusei a responder e pedi para falar com um advogado antes de responder a quaisquer perguntas. Eles reconheceram meu direito à representação legal e me devolveram à cela, para aguardar contato com um advogado. Aproximadamente 1 hora depois, fui informado de que minha esposa tinha chegado para me ver, mas eu recusei firmemente qualquer conversa com ela. Isso lembrava uma cena dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa com o rau-rau nasal de um francês, e de repente eles pareceram entender o problema. Eles contaram a Cindy que eu me recusei a falar com ela e pedi que ela fosse embora. Pouco depois, um policial me trouxe café e um croissant, gesticulando compreensivamente com simpatia com um toque no nariz, exclamando, "Ah mon Dieu, mon ami, les femmes, oh là là." Cerca de 30 minutos depois, 2 eventos ocorreram quase simultaneamente. Um advogado francês chamado Monsieur Philippe Lablanc foi conduzido para me encontrar, enquanto um representante da agência de Cindy também buscou contato. Monsieur Lablanc propôs que ouvíssemos a proposta da agência. Após alguma negociação com a polícia, combinamos um encontro privado. Eu consenti, ansioso por assistência na minha situação e uma atualização sobre as intenções de Tim. A agência havia enviado seu segundo em comando para falar comigo, Peter Longstaff, um nome que não pude deixar de achar divertidamente adequado para um certo objeto. Apesar da minha diversão inicial, eu tinha encontrado Peter brevemente em algumas reuniões da empresa, e ele me pareceu um indivíduo decente. Esperei que ele iniciasse a conversa. Que situação caótica, Jeff. Você tinha alguma pista de que algo estava acontecendo entre eles? Peter perguntou. Balancei a cabeça em negação. Nenhuma pista até que os vi juntos na praia ontem, Peter. Nunca imaginei que ela faria uma coisa dessas. Achei que nosso relacionamento era sólido. Sua equipe tinha algum conhecimento disso? Serei franco, Jeff, porque simpatizo com você. Alguns indivíduos dentro dos nossos círculos tinham suspeitas, mas não foi até muito tarde no jogo, pouco antes de toda essa confusão se desenrolar. Off the record, falando estritamente em um nível pessoal, eu realmente sinto muito, Jeff. Eu testemunhei sua altercação e tenho que admitir, novamente, off the record, eu não pude deixar de rir quando você o colocou no chão. Ele poderia usar uma lição de humildade, Peter comentou com um sorriso. Sim, Peter era realmente uma boa pessoa. Jeff, você tem algum plano para o que gostaria que acontecesse em um cenário ideal? Sim. Eu queria poder eliminar os dois e seguir em frente, mas sei que isso é improvável tão cedo. Qual é o seu plano em relação a Cindy? Você pode consertar as coisas com ela? De jeito nenhum, Peter. Vou me divorciar dela e fazer o que for preciso para derrubar ela e ele. Peter, não tenho problemas com você, mas tenho certeza de que um bom advogado lá em casa vai cuidar disso para mim. Se eles sugerirem responsabilizar a agência, que assim seja. A agência não pode escapar de alguma responsabilidade nisso, você entende? Peter olhou para mim e respondeu, certo, Jeff, era isso que eu esperava. Todos nós temos nossos próprios interesses aqui. Você precisa ir embora e precisamos manter isso em segredo. Tim não quer que mais ninguém saiba que ele foi espancado. Ele deveria ser um herói de ação, pelo amor de Deus. Ele continuou, dizendo, já que ele não está apresentando queixa, não haverá nenhuma acusação. Os políticos locais estão interessados em manter seu festival imaculado, então você está livre. Você pode informar seu amigo advogado que ele não é mais necessário, certo? O advogado partiu com um breve aperto de mão garantido por Peter que a agência cobriria seus honorários após o recebimento de uma fatura por e-mail para o endereço no cartão de visita de Peter. Agora, Jeff, vamos ao que interessa. Você está decidido a se divorciar, sem chance de reconciliação? Eu entendo se estiver, mas quero que saiba que ela ainda se importa profundamente com você. Ela acabou de se perder em uma paixão por um ator famoso. Confie em mim, ela ficará de coração partido. Eu realmente queria que ela sofresse por isso, Peter. Agora mesmo eu a desprezo completamente. Ela encheu aquele idiota arrogante com tudo o que tinha a oferecer. Se o que ele me gabou for verdade, ele recebeu favores dela que eu nunca recebi.
A intimidade dela, para começar, e muito mais. Eu tinha mencionado isso a ela ocasionalmente ao longo dos anos, mas não, então ela se entrega àquele idiota. Certo, eu entendo seu ponto, Jeff. Vou pressioná-la a lhe dar tudo o que você precisa no divórcio. Vamos garantir que ela perceba que enfrentará desgraça e desemprego se não obedecer. Jeff, também vou propor ao conselho que eles o compensem generosamente em troca do seu silêncio sobre toda a situação. Com o seu consentimento, Jeff, estou providenciando sua partida e reservando seu próximo voo de volta para casa. Isso é aceitável para você? Eu concordei com a cabeça enquanto ele continuava. Por favor, confie em mim, Jeff. Vou garantir que você saia dessa situação o melhor possível. Peço desculpas. Sei que parece clichê, mas falo com sinceridade. Dou minha palavra. Embora não sejamos muito familiares um com o outro, considero-me um homem íntegro. Antes de você ir, Jeff, Cindy me pediu para implorar para você falar com ela. Ela não sabe dos meus planos, mas você poderia, por favor, ter uma conversa com ela antes de partir esta noite? Peter, você é o herói em tudo isso, mas você poderia me prometer uma coisa? Você transmitirá essas palavras exatas para ela? Ele assentiu em concordância. Diga a ela que ela é uma pessoa repreensível e enganosa, e que eu nunca mais quero vê-la. Nunca. Lamento muito que tenha chegado a esse ponto, mas sim, vou repassar sua mensagem a ela literalmente. Ela vai reagir exatamente como você espera, ela vai ficar arrasada. Mas Jeff, ela só tem a si mesma para culpar. Eu vou entrar em contato com você quando voltarmos na semana que vem e vou lhe apresentar a melhor oferta que eu puder negociar com o conselho. Eu também vou convencer Cindy de que ela não tem alternativa a não ser obedecer. Vou providenciar sua liberação, levá-la de volta ao hotel, garantir que ela não esteja em sua suíte na chegada e acompanhá-la pessoalmente até o aeroporto para o primeiro voo para casa. Em pouco mais de 15 horas, meu casamento implodiu. Eu estava consumida por pura raiva e ódio tanto de Cindy quanto daquele idiota do Tim pelo que eles fizeram comigo. Em mais 15 horas, eu me vi de volta em casa, sentindo vazio tanto no meu corpo quanto na minha casa sem Cindy. Eu sabia que nosso relacionamento era irreparável, eu não suportaria ficar aqui cercado de memórias. Eu planejei bater nela com força no divórcio, garantindo que ela não pudesse pagar o aluguel. Uma das minhas primeiras tarefas foi informar ao senhorio que estaríamos desocupando. Saber que Cindy ficaria na França por mais uma semana me deu tempo de sobra para lidar com questões bancárias, poupança, contas correntes, cartões de crédito e débito. Manter-me ocupada com essas tarefas ajudou a me distrair da dor da traição e me permitiu focar em minhas prioridades no divórcio. Apesar da reputação de Peter Longstaff como um cara legal, eu precisava garantir que o resultado me favorecesse. O tempo passou e, em pouco tempo, recebi uma ligação de Peter expressando seu desejo de nos encontrar e discutir os assuntos. Ele mencionou que ele, junto com um advogado que representava o conselho, desejava facilitar um divórcio rápido e sem contestação. Nós nos reunimos no meu escritório, onde Peter apresentou a advogada que o acompanhava, uma mulher simpática chamada Janie O'Battle, a quem eu caprichosamente apelidei de Janie na garrafa em meus pensamentos. Apesar da minha brincadeira inicial, ficou evidente que Janie, do escritório de advocacia Sui, Grabiten de Rune, possuía um intelecto aguçado e não tinha nenhuma semelhança com nenhum personagem de desenho animado. Sua agudeza mental era inconfundível. Sr. Smithers, quero transmitir em nome da agência envolvida neste acordo ou negociação nossas sinceras desculpas por nosso papel na ruptura de seu casamento. Recebi a autoridade para estender uma oferta substancial a você, condicionada à sua concordância, para assinar um acordo de não divulgação. Essencialmente, eles estão lhe oferecendo uma compensação. Entendo que Peter pode ter insinuado algo semelhante antes, então aqui está um acordo preliminar. Sei que seu pai tinha experiência jurídica, então, por favor, peça a ele ou outro representante para revisá-lo. No entanto, é crucial manter sigilo absoluto. Caso contrário, todas as ofertas serão retiradas e sua esposa enfrentará consequências, provavelmente resultando em um divórcio contencioso. Isso não é uma ameaça,
mas sim uma informação que você precisa considerar em seu processo de tomada de decisão. Peter elaborou um pacote abrangente. Leve seu tempo para isso completamente e busque orientação. Mas lembre-se, a confidencialidade é primordial. Peter e eu estamos disponíveis para tratar de quaisquer preocupações que você possa ter hoje. Estou confiante de que você achará boa parte da oferta satisfatória. Além disso, a Sra. Smithers está ciente de suas opções limitadas e está disposta a seguir meu conselho com uma condição. Ela solicita 1 hora de comunicação com você. Francamente, eu disse a ela que é inútil, pois você não tem interesse em se reconciliar, mas ela insiste. Essa é a condição dela, esperando persuadi-la a considerar um futuro juntos. Eu expressei firmemente tudo o que sei. Eu me recuso a vê-la ou falar com ela mais. Estou farto. Peter, você transmitiu a ela a mensagem exata que eu instruí você a transmitir? Peter respondeu, sim, Jeff, eu retransmiti suas palavras exatas. Eu disse a ela que você a descreveu como uma pessoa desprezível e trapaceira e declarou que nunca mais quer vê-la, nunca mais. Jeff, ela caiu em lágrimas, assim como você desejava. No entanto, devo informá-lo, Jeff, que acredito que ela pode estar em um estado de delírio grave. Ela murmurou baixinho, vamos ver sobre isso, repetidamente, o que me preocupa profundamente. Jeff olhou para Peter, sua expressão vazia de qualquer emoção. Ele não se importava mais com Cindy. Sua raiva o havia consumido a ponto de o ódio ser sua emoção predominante. Ele ainda não havia percebido que o ódio não é a antítese do amor, é apenas amor distorcido, provavelmente irreparavelmente danificado, mas ainda ardendo. Apesar do vazio ou desdém que sentia, a emoção crua ainda permanecia dentro dele. Jeff estava prestes a emitir um aviso para ela cessar seu comportamento, ameaçando abandonar a negociação e desencadear o caos sobre todas as partes envolvidas. No entanto, antes que ele pudesse falar, Gianni interveio. Jeff, se você tem certeza absoluta sobre se divorciar de sua esposa e está confiante em sua decisão, que mal faria dar a ela apenas 1 hora? Na minha opinião, você poderia destruir as esperanças dela em apenas 5 minutos. Mas mesmo que ela esteja determinada e leve 1 hora, e daí? Você nunca mais terá que lidar com ela. Apresentado dessa forma, parecia menos um grande problema. Tendo resolvido esse problema, ele decidiu reconsiderar a oferta e voltar a discuti-la com uma mulher que ele chamou de mulher de virtude fácil. Gianni entregou a ele a oferta escrita. Não foi redigida como um documento legal formal. Em vez disso, consistia em marcadores, servindo como uma estrutura para a linguagem legal a ser incorporada, acordada e assinada. Acordo entre a agência e o Sr. Jeff Smithers em troca da conclusão de uma versão de não divulgação mutuamente acordada deste acordo, a agência pagará ao Sr. Smithers $5 milhões para compensar o sofrimento causado por um cliente e um funcionário da agência. A agência oferece este pagamento como um acordo completo e final de qualquer reivindicação decorrente das ações acima mencionadas. O cliente da agência, conhecido como Tim, reconhece arrependimento por revelar bêbado detalhes de seu caso com a esposa do Sr. Smithers. Ele declara inequivocamente que não entrará com nenhuma ação legal em relação à altercação física, admitindo que ele merecia pelo menos o que recebeu. Em relação à atual esposa do Sr. Smithers, Cindy Smithers, a agência manterá seu emprego e fornecerá compensação por sua parte dos bens conjuntos, permitindo sua independência financeira sem depender de Jeff Smithers. A Sra. Smithers concordou em cooperar na agilização de um divórcio com base em diferenças irreconciliáveis, com a condição de receber no máximo 1 hora do tempo de Jeff Smithers para discutir os motivos do divórcio. Esta reunião deve ocorrer no máximo 2 semanas antes da data marcada para o tribunal para o processo de divórcio. Não é muito complicado, Jeff. Todos nós poderíamos adicionar camadas para torná-lo complexo, mas todas as partes entendem a sabedoria de evitar drama desnecessário. A verdade é que não há vencedores aqui, exceto você financeiramente, embora tenha perdido uma esposa. Em um momento de clareza, Jeff percebeu que não podia esperar mais do que o que estava sendo oferecido. Ele não precisava de conselhos. Ele até decidiu concordar em vê-la por até 1 hora, mas deixou claro que não seria uma experiência confortável para ela.
Ele duvidava que ela durasse mais do que 10 minutos e os instruiu a dizer que ela poderia entrar em contato com o escritório dele para agendar a reunião quando quisesse acabar logo com isso. Cindy tentou ver Jeff no escritório dele, mas foi impedida de entrar. No entanto, ela foi autorizada a agendar um horário pelo interfone. Jeff informou que ele só concederia o encontro único combinado, nada mais, e que ela poderia aceitar ou recusar. No dia seguinte, ela chegou 5 minutos antes do horário previsto, apenas para ficar esperando até as 3 da tarde antes de ser autorizada a entrar. Ela tentou se aproximar de Jeff para um abraço, mas ele rapidamente a deteve com uma mão levantada, cuspindo: "Não encoste um dedo em mim, seu desgraçado desgraçado. Cuspa suas palavras e vá embora." Sua raiva tremeu através dele. A mulher tola tinha sido avisada. Lágrimas rolando pelo seu rosto, ela implorou: "Oh, Jeff, o que eu fiz? Seu coração realmente endureceu tanto contra mim que até mesmo uma pequena demonstração de afeição é insuportável? Nós compartilhamos 9 anos de amor, Jeff. Eu sou sua esposa. Eu te amo. Por favor, Jeff, eu era uma garota tola apaixonada por uma estrela de cinema. Eu sei que minhas ações foram erradas e egoístas. Cindy, o que você espera que aconteça? Eu não te amo mais. Peter não transmitiu minha mensagem para você? Ele retransmitiu suas palavras, por mais dolorosas que fossem. Mas eu acredito que no fundo você ainda me ama. Nós fomos feitos para envelhecer juntos, Jeff. Cindy, você está louca? Você me traiu da maneira mais horrível possível. Você está com ele há meses, até o dia em que te vi voltando da praia, e levou 45 minutos para atravessar a rua até o nosso quarto. Não sou ingênua, Cindy. Sei o que aconteceu entre vocês, então você veio até mim como se nada tivesse acontecido. Você me dá nojo, Cindy, e estou pedindo o divórcio. Por favor, Jeff, estou implorando. Cometi um erro, mas te amo de todo o coração. Por favor, me dê outra chance. Esta é sua única chance, Cindy. Apenas diga a verdade e vamos ver onde isso vai dar. Seu amante galante se gabou para mim sobre o que aconteceu na cama dele, algo que você nunca fez comigo. Eu quero saber, então vou perguntar, e você vai responder com um simples sim ou não. Você dormiu com ele no começo da turnê promocional? Sim, mas eu. Só um sim ou não, sem comentários. Você deixou que ele fizesse coisas com você que você nunca fez comigo? Sim, ela rapidamente admitiu. Mas Jeff, ele é famoso e... Eu explodi. Ele é famoso e atraente, então naturalmente você está disposta a se humilhar por ele, certo? Tudo faz sentido, se você não tem inteligência ou respeito próprio. É isso que você se tornou, Cindy? Uma marionete sem cérebro que permitiu que uma celebridade se manipulasse por causa de sua fama? Você entende isso, Cindy? Amado é o pretérito. O amor está morto, se foi e nunca mais voltará. Você me dá nojo, e sabe de uma coisa? Você me ouviu dizer a ele para deixá-la porque eu não preciso de você e você ouviu jogá-la fora como lixo, dizendo que ele poderia encontrar alguém como você em qualquer lugar. Você entendeu? Você não significa nada para ele, apenas um brinquedo descartável que ele pode usar e jogar fora. Jeff, isso é injusto. Você concordou em me dar 1 hora para discutir nosso casamento, mas tudo o que você está fazendo é gritar comigo e agir. Algo dentro de mim se despedaçou, uma intensidade de raiva e traição que eu nunca tinha conhecido surgiu em mim. Eu queria infligir dor a ela, vê-la entender a realidade de que nosso relacionamento tinha acabado. No entanto, em meio ao ódio crescente, a dor pungente do amor por ela ainda me perfurava, criando um turbilhão que parecia capaz de me consumir inteiramente. Saia! Eu te desprezo, cuspi, fervendo de desprezo. Ela soluçou, sua angústia palpável, e fugiu pela porta. Vários meses depois, eu a encontrei novamente, dessa vez no tribunal. O advogado dela entrou em contato, alegando que ela me acusou de ter lhe dado um troco menor durante nossa hora estipulada. Ela reconheceu a inevitabilidade da nossa separação, mas buscou um encerramento, insistindo em uma chance de falar comigo após o processo de divórcio.
Parecia inconsequente uma mera meia hora, mas cedi. Afinal, uma vez que o divórcio fosse finalizado, haveria pouco a discutir. Comparecer ao decreto final era o mínimo que eu podia fazer, embora eu sentisse que não lhe devia nada. Foi simplesmente um gesto para facilitar o caminho a seguir. Nos meses que se seguiram, minha raiva desapareceu, substituída por uma aceitação melancólica de que algo antes tão significativo na minha vida agora tinha pouca ou nenhuma importância. Houve momentos em que bebi excessivamente para anestesiar a pontada ocasional de arrependimento por terminar as coisas com ela. Alguns amigos próximos me abordaram sobre reconciliação, insistindo que éramos ótimos juntos e sugerindo que começar uma família poderia reacender o que tínhamos antes de ficar entre nós. Eles imploraram para que eu desse outra chance a ela, enfatizando quão profundamente ela me amava, mas tudo parecia um absurdo. Eu não conseguia discernir se eles estavam genuinamente preocupados ou simplesmente agindo em nome dela. Apesar da sinceridade aparente, suas constantes provocações só serviram para me enfurecer. Por fim, confiei em alguns amigos de confiança selecionados, instruindo-os a garantir que qualquer um que mencionasse Cindy fosse rapidamente removido da minha vida. E assim, alguns dos nossos amigos mais próximos se distanciaram de mim, incapazes de tolerar a pessoa fria e insensível que eu havia me tornado. Então, meses depois, me vi levado para uma sala lateral no tribunal onde Cindy estava sozinha. Ela parecia tão linda como sempre, mas aqueles que a conheciam, como eu, podiam discernir o dano evidente nela, assim como estava em mim. Ela estava vestida como se fosse para um funeral, apropriadamente, pois isso marcava o funeral do nosso casamento. Seus últimos ritos foram administrados, ele foi enterrado, tudo finalizado e concluído. Agora veio a conversa post-mortem obrigatória, costumeira em tempos de luto. Nós tínhamos saciado a animosidade, ou pelo menos eu tinha. Ela extinguiu a esperança a qual uma vez se agarrou. Não sobrou nada para disputar ou contender. Então, ei Cindy, você está ótima. Como as coisas têm sido? Já tive momentos melhores, Jeff. Tenho feito terapia há alguns meses, as pessoas diziam que ajudaria, mas, honestamente, perder meu marido, o homem que eu amava e ainda amo, me fez perceber o quão tola eu fui em correr atrás de um ator famoso. Dei a ele o que nunca dei ao meu marido, a única pessoa que eu realmente amei. É muito pouco, muito tarde, Jeff. Lamento profundamente a dor que lhe causei. Gostaria de poder desfazer tudo e substituir pelo amor que ainda tenho por você, que sempre estará em meu coração. Jeff, não espero nada de você. Eu te traí, pura e simplesmente. É doloroso perceber que o homem que eu achava que não valia nada agora me vê da mesma forma. Mas eu fiz essa bagunça, e tenho que viver com isso. Eu queria te ver uma última vez para fazer algum tipo de paz com você. Eu quero que você saiba que eu não vou viver uma vida sem amor, mas eu sempre vou me apegar ao meu amor por você. Se você perceber o valor dela e quiser de volta, ela estará aqui para você. Se você quiser de novo, é só pedir, mas eu não vou prender a respiração. Eu sei que acabou entre nós, mas essa é a única maneira que consigo imaginar vivendo minha vida agora. Nunca questionei a sinceridade por trás de suas palavras. Elas ressoavam com a verdade. Não haveria propósito em mais nada, teria sido fácil alcançá-la, tentar reacender nosso amor, atender ao apelo de nossos amigos. Ainda assim, eu resisti. Eu entendia que o empregador dela ainda a valorizava, que ela se destacava no trabalho. Na verdade, ela poderia ser ainda mais valiosa agora, sem o fardo de um marido. Ela inevitavelmente se encontraria na mesma situação que a levou à infidelidade. Não tínhamos futuro juntos. Com a raiva dissipada, restava apenas a dor persistente de um amor agora morto. Apesar disso, eu poderia me dar ao luxo de ser magnânimo uma última vez. Cindy, eu te digo isso porque é difícil extinguir um amor que já foi tão fervorosamente mantido. Para o seu próprio bem, deixe esse amor ir. Eu nunca retribuirei, nem desejo isso de você. Siga em frente com sua vida e não se detenha em mim. Abrace quem você é, e que você encontre a felicidade, Cindy. Ela se aproximou de mim, e dessa vez eu não consegui afastá-la. Nós compartilhamos um abraço terno, que lembrava a poderosa troca dos Ulfskazens.
Ela suavemente disse: eu realmente sinto muito pelo que fiz conosco, Jeff. Então se virou e saiu lentamente da sala sem olhar para trás. Talvez tenha sido melhor que ela não tenha olhado para trás, pois ela teria testemunhado lágrimas escorrendo pelo meu rosto incontrolavelmente. Percebi que o amor da minha vida finalmente havia desistido e partido. Era o que eu acreditava que queria porque nunca mais poderia confiar nela, mas parecia que alguém havia apagado uma chama em meu coração, deixando para trás um vazio escuro, frio e desolado. Talvez fosse hora de eu seguir o conselho dos meus amigos restantes e buscar aconselhamento para ajudar na minha recuperação. Eu finalmente a afastei, dei um golpe fatal no nosso casamento e destruí o que restava. Era hora de seguir em frente. 5 anos se passaram, e minha vida mudou drasticamente. Tornei-me não apenas o feliz dono de uma casa nova, mas também o marido de uma linda esposa que me deu um filho maravilhoso. O nome dela é Sophie, e a conhecemos cerca de 6 meses após meu divórcio oficial, quando me retirei para a reclusão. Durante esse tempo, todos os meus pensamentos foram consumidos por uma coisa, uma sede de vingança. Eu entendi que Tim, que desempenhou um papel significativo no fim do meu casamento, saiu impune, e seu reconhecimento de seu erro e pedido de desculpas para mim não conseguiram acalmar minha alma. Sophie era minha tábua de salvação. Nós nos conhecemos por acaso, e logo estávamos namorando por 1 ano, até que eu a pedi em casamento. Estou feliz? Sim, o que é mais do que posso dizer sobre as pessoas que destruíram minha vida anterior? Minha ex-esposa trabalhou por um tempo, mas depois foi pega. Ela teve um caso com um dos colegas, e eles foram pegos no pior momento possível. Além disso, depois que ela recebeu uma segunda chance no trabalho, ela não cumpriu suas funções corretamente, então foi demitida sem remorso e deixada em algum lugar do outro lado do país. Não sei como ela está, mas a julgar pelo fato de que não há notícias sobre ela, provavelmente não é ótimo. Quanto ao ator, parece-me que ele começou a perder sua antiga popularidade, porque depois que ele arruinou meu casamento, ele conseguiu arruinar vários outros casamentos, levando a um verdadeiro escândalo. E se você acredita em alguns rumores, ele está atualmente tendo sérios problemas de saúde porque uma das mulheres com quem ele passou um tempo não estava totalmente limpa. No final, todos tiveram o que mereciam, e o karma fez seu trabalho. A vida continua. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.